Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, é com muita alegria que eu estou aqui na manhã deste dia. Hoje é segunda-feira, estamos no ano de 2024, é uma bênção para a glória de Deus, nosso Senhor. Já dizendo a vós outros que Deus ele tem um plano excelente em cada vida. Já mandando um abraço para os internautas, aqueles que estão em outras capitais do Brasil, que têm seguido este humilde trabalho no canal, lá no YouTube, para a glória de Deus, pastor Marcelo Silva. Deus ele ama de uma forma especial a todos que estão ouvindo. Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai que está no céu, senão por mim. João 14, verso 6. Meus queridos, estou aqui no bairro de Água Fria. A retaguarda está ali, Feira Nova de Água Fria. Estou aqui bem no centro, bairro do Recife, no Pernambuco, para aqueles que estão em outras capitais, como também em outros países que têm visto este canal lá no YouTube, para a glória de Deus. Já mandando um abraço para aqueles que estão no Portugal, Lisboa, como também no Paraguai e outros lugares distantes, onde Deus tem determinado chegar este trabalho para a glória de Deus, nosso Senhor. Meus queridos, Deus ele ama a todos de uma forma especial. Medite na letra do hino, o qual irá louvar a Deus o eterno, nosso Senhor. É o hino de J. Neto. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Eu não tenho uma boa voz, mas a Bíblia diz: quem tem corpo, louve a Deus, nosso Senhor. E é isso que eu faço, ainda que não tenha uma voz boa, mas Jesus é bom. O que importa é o amor para com Deus. Aquele que canta para a glória de si, mas aquele que louva para a glória de Deus. Isso é o que importa. Medite na letra. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor, sem paz. Era assim que eu andava, dava um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando entendi que não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho, quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que seus objetivos se tornem sempre nada. Procure entender que a força e o poder está nas mãos de Yahvé. Desde este sofrimento, a partir deste momento, deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho, quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei.
Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. E a vitória está em Cristo, a vitória está em Deus, a vitória é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é uma trindade poderosa, é um Deus em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um certo homem me perguntara dizendo: olha, se Jesus é Deus, por que precisava orar a outro Deus? Disse aquele homem: se Jesus, ele é Deus, por que ele precisava de orar a outro Deus? Se ele é Deus, eu disse: meu querido, Jesus é a obediência do Pai e o Espírito Santo é a santidade de ambos. Depois, eu disse: a água, quando ela se torna gelo, ela deixa de ser água? Ele disse: não. Quando esta evapora, mesmo evaporando, deixa de ser água? Ele disse: não. Não é três em um? A água líquido, água gelo e água vapor é a mesma água ou não? Ele disse: é. Então a mesma coisa é Deus. Deus não tem satisfação a dar a ninguém. Se Deus dissesse: eu sou uma folha, era uma folha e tínhamos que adorar. Mas Ele é Deus em espírito e verdade. Ele é espírito. Então, meus queridos, a Bíblia diz que três testificam no céu: o Pai, o Filho e a água, o Espírito Santo. Jesus disse: ide fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é três pessoas poderosas: Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus em três pessoas, cada um com a sua glória e seu poder, e um mesmo Deus. Jesus disse: todo o poder me foi entregue em cima no céu e sobre a terra. Não sobrou poder para ninguém, tudo é dele. Ao juiz é dado uma doga, um general 3 algemas enquanto ele está, ao musicista uma batuta, ao missivista a dignidade do vernáculo, ao judiciário a jurisdição, ao legislativo a legislação, ao magnata é dada a nobreza, ao rei é dado um trono, ao filósofo é dado a ele a coroa, ao cientista o segredo do saber, é dado ao advogado a parte do processo, mas a Cristo, nosso Senhor, foi dado todo o poder, em cima no céu e sobre a terra. Portanto, Ele é Deus, mas foi necessário morrer para salvar a cada um de nós. A Bíblia diz que quando Adão pecou, Deus julgou de imediato, ou não? Quantos pecados Adão cometeu no jardim do Éden para poder Deus expulsar de lá? 10? 20? 30 pecados? Não, só bastou errar uma vez, Deus tirou ele de lá. Deus abomina o pecado. Deus não coabita com o pecado. Ah, mas Deus criou o bem e o mal, é verdade. Isaías 45 e o verso 7. Eu criei o bem e o mal, as trevas e a luz. Eu, Deus, fiz todas essas coisas. Tudo está nele, para ele é dele. Mas ele é absoluto. Ele criou o mal por um pouquinho de tempo, bateu o martelo e o mal cai por terra. E outra coisa, ele dá livre-arbítrio a todo ser humano. Deus não força ninguém a nada. Quando se pergunta quem matou Jesus, os judeus, Pilatos, quem matou Jesus? Verdadeiramente, alguém pode dizer: a todos eles, Pilatos, os judeus, o sumo sacerdote, Caifás, os gentios, tudo junto, eles todos mataram Jesus. Não, o povo se engana. A Bíblia prova categoricamente, a Bíblia afirma e confirma: quem matou Jesus foi o próprio Deus, o próprio Pai. Jesus disse: Deus não poupa nem o próprio Filho, não poupou nem a mim, antes me entregou a cadeia da morte. Jesus não disse isso, lembra? Lá em Isaías
53 e o verso 10, era do agrado do Pai que Jesus fosse moído, que o Filho fosse moído. E o que é ser moído? É ser quebrado, enfermado, cheio de enfermidade. Primeiro, para se pagar uma multidão de pecado, tem que haver o que? Sacrifício. E naquela época se matava animal inocente para pagar pelo pecado dos outros. Deus se cansou disso. Deus disse não. Eu quero alguém que morra por toda a humanidade e morrer por amor. Há quem diga que houve silêncio no céu. Esse silêncio de quase meia hora foi quando lá em Apocalipse se apresentou o leão da tribo de Judá. Mas há quem diga que quando Deus ele fez a pergunta, quem morrerá? Quem? Os anjos não podiam morrer pela humanidade. Os anjos não se faz carne. E o verbo se fez carne, Jesus habitou entre nós. O próprio Deus chamado Cristo. 100% homem, 100% Deus. Tinha que ter sacrifício. Para ter sacrifício alguém tinha que morrer. E quem morreu na cruz não foi João, não foi Maria, não foi Tiago, não foi Bernabé, nem eu nem você. Foi Cristo para te dar a vida e vida eterna. Portanto temos que adorar a Ele, não a outro e nem a outra. Só a Cristo foi entregue esse tributo, este poder e esta glória. Está firmado e confirmado na Bíblia e ninguém pode revogar esta grande verdade. Então disse aquele cidadão, alguém acha que foi alguém que morreu lá na cruz qualquer? Não, foi Cristo, por ordem do Pai. Eu vou dar um exemplo. A Terra, ela tem uma extensão muito grande, mais de 240 países. A Terra, este planeta, circula no espaço sideral, dentro da nossa Via Láctea, onde a mesma está nesse cinturão criado por Deus, onde o Sol é o eixo, onde o Sol que é mais de 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Vamos supor que Deus permitisse um dos planetas gigantescos se chocar com a Terra, para que vocês entendam. Aí Deus permitisse, sabe que tem Marte, Plutão, Urano, Saturno, Vênus, Mercúrio, Júpiter, viu, 1000 vezes maior do que a Terra. Vamos supor que Deus permitisse Júpiter, ele vir em direção como um míssil na Terra, para destruir a Terra. Sabemos que Júpiter é 1000 vezes maior do que a Terra, 1000 vezes mais pesada do que a Terra. É óbvio que acabaram com o nosso planeta ou não? Dentro da nossa Via Láctea, nesse cinturão tão bonito criado por Deus nosso Senhor. Então ele vindo a velocidade da luz, 300.000 km por segundo, para atingir o nosso planeta. E de repente, alguém poderoso atravessasse na frente, abrindo os braços para que a Terra não fosse destruída, esfarelada pelo poder de outro planeta maior, gigantesco em cima dela. E este alguém se atravessa na frente entre a Terra e entre outro planeta muito maior do que a mesma para destruir. Quem é este alguém? Um espírito imundo? Não. Ou Satanás? Também não. Um homem qualquer? Não. Cristo atravessou-se na frente com os braços abertos e disse: vai me destruir. Eu vou morrer por amor à Terra, para que não seja esfarelada, destruída. Então Jesus, ele aguentou este impacto, 300.000 km por segundo, planeta 1000 vezes maior do que a Terra. Deus permitiu que Jesus ficasse à frente para proteger a humanidade, para que vocês entendam. Este planeta simboliza a morte, a ira de Deus Pai Todo-Poderoso, porque Deus deu a sentença, a justiça de Deus, para que houvesse uma morte. A sentença de Deus é a justiça, mas a ira de Deus é o míssil que vem em direção à humanidade, para destruir a humanidade. Jesus atravessou na frente e disse: Pai, eu morro por eles, dou a minha vida por eles, vou morrer por eles. Jesus disse: eu comprei a humanidade, não foi com ouro nem com prata, mas com decreto. Labraca Mahai,
Toromon de Cotoricha com sangue. Sangue do Comarraio e Tetortaramiute do Cordeiro de Deus, nosso Senhor. Jesus atravessa na frente, ele recebe todo o impacto. Ou seja, aquilo que vem em direção para a destruição da humanidade, esfarelou-se em pedaços e nada acertou no homem, nem na mulher, nem na criança, porque Jesus recebeu todo o nosso impacto na cruz. Quer mais um exemplo? Lá na cruz, quando Jesus estava pregado, o que é que estava sobre ele? O que estava acarretado nele? O que estava acarretado em Jesus era o quê? Os meus e os teus pecados, sim ou não? Todo o pecado da humanidade, a malícia, a inveja, a queda de Adão, toda a prostituição, a lascívia, a ganância, a corrupção da terra, o roubo, ato efeminado, lesbianismo, tudo quanto não agrada a Deus eterno, estava lá, tudo colado em Jesus, o mal da humanidade. Jesus recebeu toda a ira de Deus, poderoso, recebendo a morte para salvar a mim e a vocês. Foi por isso que Jesus disse: eu sozinho pisei o lagar da ira de Deus. Decleto madaka maseta. Hae heolai kemio. Manai koiko tori kimia haistui. De carabori kimiko pori kibikatai. Hahai elocomundo. Hatahai juite. Quem poderia suportar a ira de Deus? Quem? Satanás? Coitado dele, é pobre, miserável e nu, como diz a Bíblia. Quem poderia suportar a ira de Deus? O homem? A mulher? Quem suporta a ira de Deus? Nem a própria natureza suporta. E olha que a natureza é forte, mas quando Deus dá um toque nela, ela se arrebenta. E vocês sabem disso. Jesus suportou a ira de Deus. Ele diz: eu sozinho pisei no lagar da ira de Deus, nosso Senhor. Ele recebeu a morte. A morte pensou que estava abafando. Diz: eu matei o Filho do Homem. Ele, como homem, morreu, mas como Deus, tinha que ressuscitar para justificar a mim e a vocês, terra. Ele, como Deus, ressuscitou dentre os mortos. E o inferno se abalou. Recuou e recuou até hoje. Jesus venceu a morte, dissipou a morte, dizimou a morte, porque Ele é vida, vida, vida. Ele é Elohai, nosso Deus Criador. Ele é o Kiba, Deus forte. Medaberel, o Deus que fala. Shimael, o Deus que escuta. Erroi, o Deus que tudo vê. Ele é Elimalé, Rahamimi, o Deus cheio de misericórdia em hebraico. Ele é Iová em hebraico, alto existente que se revela. Ele é Manuel, Deus no homem, quando dá lugar a Ele. Ele é o leão da tribo de Judá, é a rosa de Saron, é o lírio dos vales, a semente da mulher, o por entre os milhares, o doce cantor de Israel, a pérola de grande preço, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, não deixa para outro dia, para amanhã, o que se pode fazer agora. Romanos 19, com o coração se crê e com a boca faz confissão para a vida eterna. Se tu confessar que Deus, Ele ressuscitou Jesus dos mortos, serás salvo. Deus, Ele te ama. Tem uma obra linda no teu viver. Não esqueça disso. Deus, Ele é o da história. A Bíblia diz que Ele ressuscitou dos mortos para dar vida, e vida com abundância. Vou louvar o Senhor com mais um hino. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus, Ele te ama. Deus é bom.
Medita a letra. Saudoso Cristiano Amaral, que Deus guardou. Antes de ti mais ninguém. Antes de ti mais ninguém. E atualmente também. És o amor verdadeiro, Deus hospitaleiro, Altíssimo Rei. És o amor verdadeiro, Deus onisciente, Altíssimo Rei. Criaste os céus e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite e de a luz, tudo bem. Criaste aves e plantas, toda a beleza que há. Criaste a mim tua imagem, oh querido Adonai. Criaste a mim tua imagem, oh querido Yahvé. Não esqueça que Jesus lhe ama, viu? Tem uma obra linda na sua vida, viu? Você vai sair lá no YouTube, viu? Milhares vai ver. Jesus lhe ama. Tu deste uma ordem a de ti obedecer. Deste por fim o livre-arbítrio, salvação ou padecer. Deste por fim o livre-arbítrio, salvação ou padecer. Criaste os céus e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite e de a luz, tudo bem. Criaste aves e plantas, toda a beleza que há. Criaste a mim tua imagem, oh querido Adonai. Criaste a mim tua imagem, oh querido Yahvé. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, este é o teu momento. Ele disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8:32. Se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas nele tenha vida eterna. João 3 e o verso 16. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Deus o eterno. Está lá em João 1. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 13:23. A Bíblia diz que a salvação é pela fé, para que eu, nem vocês se gloriem em nós mesmos, nem nas obras que a gente faz. Efésios 2:8-9. A salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas pela fé, que não é dom de vós, é dom de Deus mediante a vossa fé. Efésios 2:8-9. Romanos 10:9, com o coração se crê, mas com a boca confessa-se para a vida eterna. Se tu confessar que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, és salvo. Depende de você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João está lá, 14, verso 6. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, ele tudo fará. Salmo de número 35, e o verso 5 está lá. Entrega teu caminho ao Senhor. Está lá no livro de números 37, em Salmo, e o verso 5. Deus, ele ama a cada um de vocês. Dor excelente em cada vida. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, este é o teu momento. Já vou encerrar. É um vídeo rápido,
Não esqueça que Deus te ama. Breve Ele vai voltar. Vai julgar a terra com equidade e justiça. O mundo está em um colapso total. A ganância, a inveja, a corrupção, a mentira. É muita mentira. Quantos enganadores, homens que fazem a história da humanidade, homens que ditam as leis, que forjam as leis e é os primeiros dentro da corrupção, infelizmente. Não vive aquilo que eles falam, porque falar a lei é uma coisa e vivê-la é diferente. A Bíblia diz, está bem claro, lá em Eclesiastes 12 e o verso 13: de tudo quanto tens ouvido, o fim é temer a Deus, obedecer os seus mandamentos, é o dever de todo homem. O 14 ele diz: eu trarei a justiça, eu trarei a juízo, eu trarei à tona todo tipo de pecado que vós outros praticaram e não se arrependeram. Vou eu, naquele dia, mostrar a vocês o que vocês praticaram na terra. Arrepende-te com muita pressa. Se não houver arrependimento, não tem salvação. Se não tem arrependimento, não tem nova criatura. A Bíblia diz que para ser uma nova criatura, o homem tem que se arrepender dos delitos de pecado. E o que é pecado? Alguém acha que pecado é só matar? É só roubar? Não. Pecado é mentir. Pecado é desejar a mulher do próximo. Quantas vezes nós homens temos pecado, hein? Pecado é desejar o marido da próxima. Pecado é roubar. Pecado é matar. Pecado é desobedecer o pai. Pecado é inveja. Pecado é corrupção. Pecado é mentira. Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Pecado da idolatria é quando alguém idolatra uma coisa, idolatra um ser vivo, idolatra um ser que já morreu, chama-se pecado. E é um dos piores pecados da Bíblia, a idolatria. Pecado é bebida forte, que alguém bebe e perde o controle da situação. A Bíblia diz que é pecado. Pecado é usar droga. Pecado é eu desejar aquilo que não é meu. Pecado não é somente matar, não. Alguém acha que pecar é só matar. Coitado. Pecado é quando eu não perdoo alguém, tenho raiva de alguém, tenho inveja de alguém. Pecado. Está brincando com Deus, é? Com Deus não se brinca. Não. Gálatas 6 e o verso 7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que se planta, colhe. Não se zomba de Deus. Lá em Efésios 5,17 está dizendo lá, vai até o 19, que o homem não vos embriaguei com vinho em que a contenda. É só ler a Bíblia, ela nos ensina. Que Deus abençoe a vós outros. Agradeço o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão. Leiam a Bíblia. Se alguém aqui sentir de Deus, quiser se inscrever no meu canal, lá no YouTube, eu agradeço. Pastor Marcelo Silva. São muitos trabalhos gravados. Que Deus abençoe a cada um. Um abraço para os internautas. Não esquecendo que eu estou aqui na Avenida Beberibe, no cruzamento aqui com a Rua Júlio Ramos, no centro de Água Fria, bairro do Recife, no Pernambuco, para aqueles que estão em outras capitais do Brasil, que têm seguido este trabalho. Pastor Marcelo Silva lá no YouTube, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Não esqueça de ler a Bíblia, não esqueça que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que vai entrar no céu, é necessário Cristo como a ponte aérea. Lembre-se disso. Primeiro tem que abrir o coração para Jesus em aceitação a Ele. Quando Ele disse Pai, Ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, não seria dito. Pois quando eu for para o Pai, vos preparar lugar, ou seja, vocês, em aceitação ao meu nome, a minha palavra, em obediência aos mandamentos, aí eu voltarei. E vos receberei vocês para mim mesmo, para que quando estiver com meu Pai em sua glória, vocês também. Ou seja, lá já está tudo pronto. Há pregadores que dizem que Jesus foi preparar ainda lugar. Não, já está preparado desde a fundação do mundo, meu filho. Lá em Isaías, Deus anuncia o fim de todos os tempos, desde o começo da era. Antes que o mundo existisse, Deus é Deus. Deus não tem idade. Deus não tem tempo. Não. Deus jamais se marca a idade dele.
Deus é antes do tempo. O tempo foi criado por Ele. Deus é antes do universo. O universo foi criado por Ele. Tudo no universo está dentro dele, de Deus. Ou seja, Ele é maior do que o universo. Então, não tem palavra na terra que possa medir o tamanho de Deus, a grandeza, a glória, o poder, não. Por mais que o cientista ou os teólogos, ou os exegetas venham estudar a Bíblia, está longe de entender e compreender o poder de Deus, nosso Senhor. Já pensou mais de 200 bilhões de galáxias? Cada uma delas com mais de 200 bilhões de estrelas, criadas por quem? Um ser. Através do poder da palavra, haja luz, houve luz, haja estrela, houve estrela, haja animais segundo a sua espécie, houve, haja ave frutífera estéril, e assim foi fazendo. Tudo saiu dele e por ele. Colonicense está lá, primeiro e o verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foi criado o principado, o potestade, seja trono, seja reino, tudo foi criado por ele e para ele, tudo é dele. Ele falou e logo se fez. Ele abriu a boca, tudo foi se fazendo, ou seja, saiu de quem? Dele. Lembra que lá em João 17, Jesus disse: Pai, me dê aquela glória que estava comigo e contigo aí na eternidade, antes que o mundo existisse. Olha para aí.